Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast, Momento Pedagógico. É com muita alegria que nós estamos aqui nos reunindo novamente para falarmos da lição de número 9 da revista de pré-adolescentes, uma lição que tem um tema, que tem um título tão importante, né? A nossa lição em si vai falar sobre Diga Não à Mentira. E nós estamos aqui para falarmos sobre ela e eu já estamos com a presença da nossa irmã Eleide, já quero saudá-la com a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, irmã Leire. A paz do Senhor, irmão Mateus, estava sentindo muita falta desse podcast. A paz do Senhor, queridos professores, alunos também que estão nos acompanhando, superintendente da Escola Bíblica Dominical, supervisores pedagógicos, em nome de Jesus, né, que a paz do Senhor fique convosco. Amém, graças a Deus. Também quero reforçar a minha saudação a você, professor, professora, você, aluno que nos assiste. É um prazer em mais essa oportunidade. Já estamos caminhando para o final da nossa lição, da nossa revista, mas está sendo um enorme prazer. Vamos, nesta aula, tratar da lição de número 9, que, como eu falei, tem por título Diga Não à Mentira. Um tema que traz aqui um teor imperativo, né? Traz no seu título uma afirmação, algo que é uma exigência para nós e com certeza, para os nossos pré-adolescentes. Queridos, a nossa lição, ela vai nos trazer alguns objetivos, né? Mas antes, nós temos o que diz aqui a Bíblia diz que está lá em Colossenses, capítulo 3 versículo 9 que diz assim, ó: Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Então, Paulo aqui ele vai trazer esse grande ensinamento que serviu para a igreja ali em Colossos e também serve para a gente nos nossos dias até a volta do Senhor Jesus. A nossa Amém. lição, queridos, também nos traz três objetivos. O primeiro objetivo é destacar que mentir é um pecado grave, né? Trazer essa ideia e a partir disso nós queremos, depois de explanar os objetivos, trazer algumas propostas para ajudar você, professor e professora, durante a sua aula. O segundo objetivo é explicar que a mentira gera consequências significativas. E o terceiro objetivo, o terceiro e último, é ressaltar a importância de sempre escolher a verdade. Então, a partir disso, nós vamos trazer aqui algumas dicas, algumas propostas, que sempre, como nós dizemos, né, que sempre nós falamos, repetimos, você, professor, fique à vontade para tratar de acordo com a sua classe. Você conhece muito bem os seus alunos, sabe das dificuldades, sabe ali aqui dos pontos positivos, dos pontos negativos que sua classe possui, e fique à vontade para trabalhar na sua classe. Eu já quero, meu querido, trazer aqui a minha proposta, que é uma dica pedagógica mais reflexiva, uma dica pedagógica que você vai desenvolver uma reflexão, vai desenvolver uma ideia de pensamento com os seus alunos. E essa ideia de pensamento, ela vai partir da história de Ananias e Safira, que está lá no capítulo 5 do livro de Atos. Então você traz, começa, professor, explicando o contexto, explicando que eles venderam a propriedade, mentiram sobre o valor, né? Deram o valor, mas inventaram, mentiram no valor que foi arrecadado, e a partir daí, mentindo para o Espírito Santo, eles morreram de forma abrupta, de forma fulminante, em decorrência do pecado deles. Então, a partir daí, a partir desse momento, que você trazer essa narrativa, trazer essa história, você vai perguntar aos seus alunos, né, se em algum momento eles já sentiram, já passaram por essa tentação de ocultar, de mentir para tirar um proveito, de mentir para tirar um privilégio em qualquer área, seja na área financeira, seja na escola, seja com um colega, seja com até os próprios pais ou até na própria igreja, né? Então, a partir disso, você vai trazer essa reflexão, vai trazer essa ideia de que, assim como houve essa consequência, assim como Ananias e Safira, eles pagaram um alto preço pela sua mentira, nós também, né? Possa ser que a gente minta e não morra de forma fulminante, né? Como eles morreram, mas a consequência é a mesma para todos, né? O pecado vai conduzir à morte, o pecado vai conduzir a gente, aqueles que pecam, à morte. Então nós temos que fugir disso, nós temos que trazer para eles essa ideia que sempre devemos fazer o bem, né? Já quero ouvir a nossa irmã Eleire com também a sua proposta pedagógica.
O salário do pecado é a morte, né? É verdade. O salário do pecado é a morte. Então, assim, o professor, né, já pode pegar a dica do irmão Mateus, professora, já pode pegar essa dica e já emendar na próxima dica, não tem problema nenhum, né? Porque aproveitando essa história, né, de Ananias e Safira, eles contam uma história que, se de fato não fosse pelo Espírito de Deus, com certeza Pedro tinha caído na história dele, né? Porque eles realmente contam uma história muito bonita. Mas aí o professor ele pode aproveitar essa oportunidade, Matheus, e dividir a sua fala, que aí a quantidade de alunos não vai fazer diferença, pode ser, ele pode dividir de forma individual, se só tiver dois alunos, se tiver mais de dois alunos, ele divide em grupo, e aí o professor vai ver, né, de acordo com a possibilidade da sua fala, dividir os grupos, e cada grupo, irmão Matheus, vai contar três histórias, duas histórias verdadeiras e uma história falsa. E ambos os grupos vão ter que adivinhar do grupo opositor, né, podemos dizer assim, qual a história é verdadeira e qual história é falsa. Partindo da premissa que ninguém consiga adivinhar qual é a história verdadeira ou a falsa, dependendo da capacidade de mentir dos nossos alunos, eu espero, né, de coração que eles não consigam, mas partindo dessa premissa que não, a gente não vai conseguir adivinhar qual é a história verdadeira e a falsa, né, nós podemos refletir com eles acerca dessa, dessa condição da mentira, porque mentir, né, além de não de ser, como você já disse, né, algo que não traz um proveito perpétuo para a nossa vida, né? Sempre a satisfação da mentira, ela é momentânea, o ganho, a conquista, né, da mentira é sempre momentâneo. Porque para você ganhar alguma coisa mentindo, você sempre vai ter que contar outra mentira para encobrir a primeira, e assim sucessivamente, né? Então, a partir daí, nós podemos entender que vai começar a haver uma confusão, né, na nossa paternidade espiritual, porque a Bíblia diz que a mentira é do diabo, né? Quem mente, né? A mentira foi criada pelo diabo, então quem mente é filho do diabo. Tendo muita cautela, né, em tratar desse assunto, porque os nossos jovens, pré-adolescentes, eles têm um processo de desenvolvimento, então precisamos ter muita cautela, né, com as palavras. Mas Sim. para que não fique, né, só na nossa boca ou na nossa forma de falar, o professor pode também aproveitar, né, e levar versículos e colocar de forma estratégica nas paredes ou no quadro, né, versículos que abordem essa questão da mentira e a forma como Deus trata isso, né? Um exemplo é em Levítico 19 anos que diz: não furtarei, nem mentirei, nem usarei de falsidade, cada um com o seu próximo. Então, não sou eu falando, é o próprio Deus falando, né? Um outro exemplo é em Provérbios 12, 22, que diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas aos que agem fielmente são o seu deleite. Então, não somos nós falando, é a palavra de Deus. E para todos os lugares onde o seu adolescente olhar, né, o seu aluno olhar, na parede estrategicamente vai ter ali um versículo onde ele vai fixar a sua atenção e ele vai ler, ele vai se Sim. apropriar, ele vai gravar essa informação no seu coração, né? Mas, voltando para a dinâmica, né, é interessante que o professor aborde isso de forma muito coerente com cada um, de acordo com a história que foi contada. Porque cada mentira, né, contada, ela vai trazendo uma forma de aperfeiçoamento, né? E as pessoas vão ficando cada vez mais especialistas em mentir, né? E para o cristão, a mentira, como você já disse, irmão Mateus, é algo que nos conduz à morte, né? A morte espiritual. Pode ser que a gente não morra de forma fulminante como Ananias,
de Safira, mas morreremos sim espiritualmente, porque a paternidade da mentira é satânica, não é de Deus. A Deus não pertence a mentira, a Deus pertence a verdade. O Senhor disse, né, o Senhor Jesus, ele, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não disse que existe outro caminho, são apenas esses três. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essas são as três características de Cristo. Não existe mentira nas características de Cristo. Na Trindade, não existe mentira. Então, não há esse comportamento mentiroso vai nos conduzir a um outro caminho. Precisamos trazer essa reflexão. Como é uma lição muito reflexiva, como a gente estava conversando antes de começar a gravar, além de ser uma lição reflexiva, ela tem uma complexidade, né, muito grande, porque nós vamos tratar de um tema extremamente delicado, que é o comportamento, né, particular, Hum, individual, privado, porque nós vamos falar assim de uma forma não certeira, com toda certeza, mas provavelmente teremos alguém na sala, né, que tem o hábito de mentir. E aí, sim. não é verdade? Então, aí nós temos que ser extremamente delicados com isso, sensíveis ao Espírito Santo, né? E, acima de tudo, cautelosos com cada palavra que sair da nossa boca. Então, atenção, professores, oração, né? E muita percepção é tentar realmente ser conduzido, tentar não, é ser conduzido espiritualmente, né, totalmente pelo Espírito Santo, assim como Pedro. Porque se Pedro não tivesse a condução do Espírito Santo, ele não teria identificado aquela mentira de Ananias, teria passado desapercebido. Né? E a história de Ananias e Safira fica para nós como uma lição, né? Uma lição de vida e de morte. Amém? Amém, Melene, graças a Deus. Proposta, uma reflexão, uma ideia de reflexão que eu tenho certeza que dentro do contexto de qualquer classe, né, como a senhora bem falou, como a senhora bem trouxe, existem alunos que são habituados, aqueles que têm o costume da prática da mentira, e a lição em si só, ela tem uma ideia de trazer uma ordem, de trazer um imperativo de fugir da mentira, de dizer não à mentira, mas que deve partir, que deve ter o seu pontapé inicial do próprio aluno. Ele deve pôr a mão na consciência, pensar e refletir e saber que ali a mentira é uma prática que desagrada a Deus, que a mentira é uma prática que no momento, que naquele momento que ele está praticando, ou até em um dias, semanas, meses à frente, possa sim trazer um benefício, mas que para a eternidade, para as coisas de Deus, são totalmente abomináveis e desagrada a Deus de uma forma muito grande, né? Assim como todos os pecados desagradam ao nosso Deus. Às vezes Então, uma mentira ele pode nos tirar, conseguimos, né, momentaneamente fugir de um castigo, né, a gente consegue fugir de uma punição, ou até mesmo de algo mais grave, talvez alguma coisa mais grave poderia acontecer, né? Ainda tem pais que têm o hábito de bater nos seus filhos, aí foge daquela surra, né? Naquele momento ali de desgaste momentâneo, mas para cobrir uma mentira precisa se contar outra. E isso. aí o nosso DNA espiritual vai sofrer muito. É verdade. Então, meus queridos professor, professora, que você que nos assistiu, nós queremos agradecer a você a sua participação. A nossa aula já chegou ao fim, né? Passou tão rápido, os minutos que Não é? parece que voaram, mas nós queremos agradecer a sua participação. Obrigado por ter nos assistido. Queremos também externar nossa gratidão a Deus pela oportunidade. Também agradecer a liderança do DENEC. Quero aqui agradecer também a nossa irmã Eleide pela colaboração, pela uma dica tão preciosa. Muito obrigado, irmã Leide. Amém. Eu é que agradeço pela oportunidade de participar desse programa. Sempre, sempre esse podcast está no meu coração.
Amém. Muito Graças a obrigado, professor, né? E a toda a direção do DEMEC, professor do pastor Reinaldo, e da irmã Suênia, mãe de saudade de Suênia. Amém. Nós esperamos você, professor, Amém. na próxima aula e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Até a próxima.